Olá e bem-vindo ao PEPS. Hoje eu quero falar sobre a criança agitada. Essa questão me veio após um e-mail de uma colega psicóloga brasileira me questionando sobre a ligação entre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o fato de um bebê não ter engatinhado. Eu não sou especialista da hiperatividade, acho importante precisar, e eu não pretendo entrar nas controvérsias em torno desse diagnóstico, mas eu me especializei na observação do bebê e da criança e eu posso dizer que certos elementos nos permitem pensar e não esgotar a questão da agitação da criança. A agitação da criança remete ao corpo que se mexe demais, ao corpo que não para. Nós podemos decifrar o que o corpo quer dizer com as suas manifestações, porque o corpo, em relação, fala, e isso a todos nós. Às vezes, nós nos precipitamos etiquetando uma criança agitada como hiperativa. Mas o que a criança quer dizer através do seu corpo, através dessa agitação? O que é que ele está manifestando que não pode ser expresso em palavras? É importante, então, observar como a criança se agita, o que faz com que ela se agite. E vocês verão observando que a ligação entre corpo e emoções está muito presente. Mas para explicar um pouco essa questão, retomemos o desenvolvimento do bebê e da criança pequena. No início da vida e até cerca de 2, 3 anos de idade, o bebê está em constante movimento. No início, os movimentos não são necessariamente dirigidos. O bebê se mexe para vivenciar as possibilidades do seu corpo e para fazer conexões neuronais, para marcar no cérebro todos os caminhos possíveis que servirão de base para a motricidade orientada. Mas mesmo que esses movimentos sejam chamados de involuntários, eles encontram nos braços do adulto que carrega o bebê um significado. Você tá com fome. Com frio. Você tá se mexendo porque você tá cansado, meu querido. Ou, você tá feliz, o papai chegou. Ou, você gosta dos beijos e abraços suaves ou bem apertados. Tantos significados que os pais vão dar, ao mesmo tempo que eles carregam o bebê e que eles dão, do ponto de vista físico, os cuidados necessários. E o que se tece, que se constrói no psiquismo do bebê, é essa ligação entre uma sensação, uma emoção, boa ou ruim, o apaziguamento dessa sensação e as palavras que lhe dão sentido. E essa construção continuará ao longo dos 2, 3 primeiros anos de vida do bebê. Se no início o bebê experimenta sensações, se mexer, rolar, tocar, colocar na boca, sacudir para ouvir o barulhinho que faz, se enrijecer, relaxar, aos poucos ele será capaz de construir com as mãozinhas, bater um objeto no outro, encaixar, empilhar, mas ele ainda precisa se mexer para entender como se sentar, como puxar com os braços para se arrastar, mais tarde empurrar com as pernas para avançar, como engatinhar, como andar. Todos já devem ter visto uma criança que começa a andar, em princípio, sem direção específica, com muita emoção, alegria e sem estabilidade. Praticando, o bebê fica mais estável para ter ações mais orientadas, e isso não é feito por maturação, mas porque o bebê experimenta e coloca em ação as suas sensações e os seus movimentos. Para ser capaz de parar de se mexer constantemente e controlar as suas habilidades motoras para usá-las mais tarde em ações orientadas, o bebê deve dominar. Ele deve controlar as sensações que chegam no corpo dele. Esse controle ele consegue vivenciando, experimentando. E aqui eu destaco as particularidades sensoriais que algumas crianças podem ter e que podem dificultar essa experiência. Esse controle que a criança faz, ela não faz sozinha. Ela faz porque existem adultos que a acompanham, apoiando-a fisicamente em suas experiências e descobertas e dando sentido ao que o bebê está vivenciando. Vários autores já falaram sobre essa questão. A parecitação em Freud, o holding e handling em Winnicott. Essa articulação, que parece simples quando se olha para uma criança que vai bem, mas na verdade, que é muito complexa, visa o que nós chamamos de construção dos limites corporais e uma representação psíquica do corpo. Fala-se que a criança agitada precisa de limites. Mas de que limites nós estamos falando? Falamos de limites físicos, do que a criança é capaz de fazer com o seu corpo, e também de limites psíquicos, quando essas possibilidades corporais encontram a contenção dos adultos. No vídeo a seguir, eu continuo desenvolvendo esse assunto. Até breve!